Dica da semana. O que faço com o medo, com a culpa, com a rejeição e com o complexo de inferioridade? 4 inimigos do desenvolvimento interior, da cura interior. Estes 4 inimigos, quando entram em ação, podem fazer muito estrago. Eles não brincam em serviço. Quando se juntam, querem fazer com que a alma fique aprisionada, não cresça, fique se autocontemplando e não tenha tempo nem disposição para olhar para Jesus. Assim, o tempo vai passando e a alma, ao invés de progredir, ela estaciona ou então regride. São inimigos que devem ser combatidos ou então controlados a fim de não entrarem em ação com tanta força. Por quê? Quando nós estamos no mundo, nós vamos ter que entrar em combate constante com o nosso eu, com as nossas tendências, né, negativas, com aquilo que a gente muitas vezes não quer, mas pelo fato da carne ser decaída pelo pecado original, nós queremos fazer o bem, como diz São Paulo, né? Querem fazer o bem, mas acabam escolhendo, preferindo fazer o mal. Afinal, se escolhe o outro lado. E, ao escolher o outro lado, nós vamos sofrer as consequências, né? Então, sempre no processo de interação, do contato com o outro, nós vamos estar em alerta. Por quê? Porque todos esses elementos, não é que a gente vai combater um dia, 2, um mês, um ano, pronto, acabou, não tem mais. Não, sempre. Por quê? Porque eles estão sempre voltando, criando raízes. E essas raízes, se não forem controladas, combatidas, elas crescem e se tornam profundas. E nós vamos percebendo as consequências nas nossas ações, no nosso jeito de pensar, de agir, de querer, de interagir com o mundo e com as pessoas. Quando o medo vem, né, diante de determinadas situações reais, nós sentimos medo. É normal. Está diante de um perigo e o corpo ele é totalmente acionado para reagir. O estresse, um estresse bom no sentido de aumentar a adrenalina e fazer com que o corpo reaja, ou escapando, fugindo daquele perigo, ou combatendo, enfrentando. E como eu faço a nível quando este medo é um medo imaginário, não é real? Foi fruto, às vezes, de vivências que vivemos, né, e não foram bem resolvidas na infância, na idade que estamos mesmo, na adolescência, na idade adulta, enfim. Situações que criaram um desconforto e aquilo ficou registrado dentro de nós. Precisamos trabalhar. Então, diante de situações que nos exigem muito e que fazem aflorar o quê? Um medo, né? Um medo que quer nos o quê? Nos paralisar, nós temos que desenvolver a arte do quê? A arte da prudência. O que eu devo fazer? Porque o medo, ele faz isso. Ele paralisa a pessoa. A pessoa fica num estado crescente e pode-se chegar a uma ansiedade tão grande, a um pânico. E o que a gente faz com tudo isso? O Senhor Jesus nos alerta. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. E
como eu posso enfrentar de uma maneira que eu seja vencedor? Primeiro, percebendo o movimento que é um movimento de quê? De querer se instalar o medo e dominar todo o ambiente. A pessoa vai analisar, tem que fazer uma análise e diz, olha, por que eu estou sentindo este medo? Este medo é real? Tem motivo para eu sentir este medo? Mesmo que seja real, como é que eu posso enfrentar? Então, no campo, nós vamos utilizar vários instrumentos para ser vencedor. Né? Identificar o medo, por quê? Depois combater, renunciar a este medo e as consequências dele. Suor frio, tremor, instabilidade emocional, pensamentos agitados. Vamos controlar essa realidade, porque senão essa realidade toma conta. Então vamos renunciar. A renúncia. Renúncia e também uma afirmação. Não tenho medo. Este medo não existe. Eu vou enfrentar este medo. Por quê? Porque eu vou me vestir com a couraça, com o poder divino de Jesus, que é meu. Eu sou filha, filho de Deus. E aí a gente vai fazendo o contrário, né? Reagindo ao contrário. Ações equilibradas na prudência, por isso que nós temos que ter a virtude da prudência, para caminharmos bem. Então, na dica de hoje, nós já começamos com um combate com o homem velho, com o homem interior, aquele homem que estava submetido ao medo, à culpa, à rejeição e ao complexo de inferioridade. Estes 4 inimigos gritavam alto, falavam alto. Hoje eles têm que falar baixo. Ou então correrem. A cada instante que eu detecto a ação deles na minha vida. Então, o medo eu tenho que renunciar, rebater. Vem o medo, tenho que dizer, esse medo é real? É. O que posso fazer para sair dessa situação desagradável, de incômodo? Eu posso não enfrentar, posso recuar. Se é uma questão de uma discussão que está se acalorando, posso frear a língua e não sentir mais esse desconforto tomando conta. Eu posso sair daquela situação, eu posso evitar. Né? E trabalhar a minha mente palavras de construção. Né? Palavras que transformem o meu interior. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a palavra de Deus vai nos enchendo de uma coragem que não é nossa, é uma coragem que vem de Deus, vem de Jesus. E Jesus vai nos enchendo dele, a partir do momento que eu busco me enriquecer o meu vocabulário, os meus pensamentos com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai vir em socorro imediato. Olha, diante da situação vem aquela palavra, que é luz. E vai iluminar toda aquela questão para que eu possa tomar a decisão correta. Então, esse medo aí, ele vai pegar a sua mala e vai embora. Ou então vai ficar calado, acuado num cantinho, no seu lugar. Vamos, outro inimigo. O que nós fazemos quando a culpa quer entrar em ação? Bem, aí a gente vai analisar por que nós estamos tendo esse sentimento de culpa. Né? Será que eu fiz alguma coisa real que fez com que desencadeasse, gerasse, produzisse a culpa? Se eu fiz, por exemplo, um pecado. O pecado, o tentador nos oferece o pecado como algo bom, como algo positivo, como algo que a gente vai tirar algum proveito, alguma satisfação. E aí, a alma enfraquecida na oração, ela é muito mais, muito mais fácil de ganhar essa alma no bico, levar essa alma no bico, como diz, né? Popularmente.
Eu vou chegar lá, vou dizer umas 2 palavrinhas, convença a alma pá, diz o seu sim, porque o pecado ele acontece a partir do momento que a gente dá o nosso consentimento, consente, eu quero, eu vou fazer, e pronto. Cai. Caindo no pecado, né, não demora muito, a consciência bate. A consciência bate. E será que foi bom? Será que foi... Porque eu fiz isso aí. E aí começa aquele processo de martírio psicológico, né? Pouco a pouco vai tomando conta. Aí a alma vai fazendo o quê? Vai tentando não ouvir a consciência. Porque a consciência é Deus falando dentro de cada ser humano, né? Cada ser humano tem essa consciência. Só que hoje, o que está acontecendo? O barulho, o excesso de informação, o excesso de divertimento está fazendo com que a alma fique anestesiada. A consciência fique anestesiada, né? Passa-se a acreditar que não existe pecado, que a felicidade, ela precisa ser buscada nesta terra a qualquer preço. Então, vale de tudo. E o pecado não é considerado como algo existente, como tivesse vida e pudesse causar todos os danos que nós estamos vendo lá fora. Não precisa a gente ir muito longe, não, né? A gente vê as consequências das ações que arrastam a alma ao pecado. As consequências a gente está vendo aí, a todo momento, no mundo. E na própria vida, quando nós não estamos alerta. Então, a culpa vem. A gente tem que parar e dizer, por que eu estou com esse sentimento? Com essa sensação, que eu não sei explicar. Às vezes não sabe. Às vezes foi gerada lá atrás. Tem que parar, tem que pedir ao Espírito Santo, me diga por que eu estou com esse sentimento. Se eu sei e eu tenho consciência que eu preciso me confessar, eu vou procurar me confessar para tirar este mal, esta raiz que cresce dentro da alma. E aí, procura-se um momento para realizar a confissão. E ali, ser o mais prático possível. Quais foram os pecados feitos que estão produzindo este sentimento, a culpa? Foram esses. Que foi porque eu fiz isso, porque fulano me estimulou, fulano foi... Não, a culpa não é de fulano. Vamos dizer a nossa culpa. Quando a gente vai se confessar, a gente vai se apresentar diante do juiz, que é Jesus. Está ali o sacerdote, mas quem está nos perdoando na pessoa do sacerdote é Jesus. E diante de Jesus a gente vai falar, Jesus, eu fiz isso. Esse pecado aqui, ó, tal, perdão, misericórdia, Jesus. Tem compaixão de mim, sou pecadora. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, estará ali para nos perdoar. Depois nós temos o padre, né, vai nos dar uma penitência. Vamos reparar aquela culpa, aquele pecado, né, aquela culpa que ficou, aquele dano que o pecado gerou. O pecado já foi apagado, fica a culpa. Então vamos pagar. Fica uma dívida. E aí o sacerdote nos dá uma penitência. Mas, além daquela penitência, nós temos que ter o hábito de fazer reparações ao coração de Jesus, ao coração de Maria, porque ofendemos, e ofendemos continuamente a Deus. Todos os dias nós ofendemos, querendo ou não. E aí, em pensamentos, em palavras, em ações, em omissões, nós ofendemos a Deus. Aí, nós vamos começar um processo de reparação constante. Orações de reparação, né? Penitência, a gente vai pedir ao Espírito Santo que nos indique qual a penitência que ele quer. Às vezes é ficar mais em silêncio, às vezes é fazer um jejum, às vezes é o que? Rezar mais, adorar mais, né? Fazer atos realmente concretos de caridade, onde a gente tire do nosso rendimento, do nosso dinheiro
e ajude outros. Enfim, Deus vai dar os meios para que a gente elimine esta raiz dentro de nós. E realmente ver se essa raiz é real, porque às vezes a pessoa vai, se confessa, faz tudo isso, né? Repara, faz a penitência, continua rezando, mas aquele sentimento não sai. Ela não se perdoa. Então aqui a gente também tem que fazer orações de perdão. Depois que a gente fez todo o processo correto e continua esse sentimento de culpa, vamos nos perdoar. Vamos perdoar a pessoa que nos ofendeu, vamos pedir perdão a Deus também, vamos perdoar a Deus. Quer dizer, um processo de perdão. Nós estamos fazendo no canal 9 dias para perdoar. Então, nesses momentos de encontro, é um encontro a cada semana, nós estamos fazendo um processo de perdão. Porque é necessário. Durante um ano todo, se a pessoa não reza, né, pedindo uma cura interior em relação ao perdão, ao ato de perdoar, fica um pouco... A gente começa a negligenciar o nosso crescimento. A gente tem que sempre estar voltando e perdoando. Porque Jesus nos diz, na sua palavra, quanto eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele me ofendeu, eu tenho que perdoar ele 7 vezes? Jesus nos diz, não, 70 vezes 7. Ou seja, sempre este processo de cura interior tem que ser realizado. Caso contrário, ficam estas pendências no caminhar da santificação. O que eu faço quando eu sinto rejeição? Eu estou no meio de pessoas amigas, colegas, eu estou me sentindo até bem. De repente, pinta este inimigo, a rejeição. Aí começo a me sentir deslocada. Não começo mais a me sentir bem. Começo a me comparar. E aí a me rebaixar. Olha o outro que cresce, olha o outro que fala assim, que se veste assim, enfim, vou olhando para o outro, saio de mim, vou olhando para o outro e aí começo aquele processo que às vezes foi consequência lá de trás da infância e que ninguém sinalizou que precisava passar por um processo de autoconhecimento, perceber essa raiz e lutar para que ela não crescesse, cortasse. Também são orações de cura interior. Se sente rejeitado, tinha muitos irmãos, tinha uma família muito grande, os pais, por mais que amassem, não deu para suprir toda aquela carência, aquela necessidade de amor, de afeto daquela pessoa. Então cresce assim, sabe? Sempre precisando ser acolhida. É como se fosse, eu não sou acolhida, chego ali no grupo, não me sinto acolhida, eu me casei, meu marido me acolheu, e os filhos, sempre está se sentindo rejeitada. Tem alguma coisa errada. Vamos parar e vamos nos analisar. Por que eu sinto isto? Quando é que começou? Será que isto faz bem para a minha alma? Para mim, não. Então, se não faz, eu tenho que procurar a cura, a libertação. Eu vou procurar me informar, ler, né? Rezar, adorar, comungar e saber que aquilo ali é um ponto, é um espinho na carne que precisa ser combatido, tirado. Se Deus não permitir tirar, mas pelo menos controlado. O sentimento de rejeição. Porque ele também vai fazer com que a alma se olhe, sempre está se olhando. Deixe de olhar para Deus e sempre se olhe, mas se olhar como coitadinho, como aquele que está sempre em deságio, em perda. E não é isso, gente. Deus nos diz que Ele nos ama e que nos ama com um amor particular, individual.
Então você é amado. Sua missão aqui é única. Ninguém vai poder fazer aquilo que você vai fazer se você estiver em Cristo Jesus. Então, para que esse complexo? Por que se sentir? E junto dele sempre vem o complexo de inferioridade. Se sente rejeitado e logo após vem o outro inimigo, que é a inferioridade. A inferioridade, esse nome grandinho, ele faz o quê? Ele faz com que a gente altere a nossa percepção da realidade. Fique alterada. É como se a gente usasse uma lente de aumento. Né? Aquele óculos que a gente vai fazer exame de vista e a gente coloca e aumenta assim demais as letras. É isso. É uma lente de aumento. Fica tudo distorcido. A gente não vê nitidamente o que deve ser visto. Né? A gente aumenta tudo. Se é uma coisa pequena, de repente a gente aumentou. Fulano me disse esta palavrinha. Pronto, a gente aumenta, dá um volume naquela palavra e aí dali começa uma discussão, uma briga, um desentendimento e acaba numa inimizade. E por quê? Às vezes foi por uma simples coisa, uma besteira que podia ter deixado para lá, ter entrado em diálogo e não em briga, em discussão. As palavras poderiam ter sido palavras mais doces do que amargas. Nós escolhemos, estamos a todo momento escolhendo o que a gente quer para a gente. Céu, purgatório ou inferno. Nós escolhemos. Não é Deus que escolhe para a gente. Somos nós que escolhemos para nós mesmos. Que é fácil a gente jogar a culpa no outro, né? Foi Deus que me condenou ao purgatório. Foi Deus que me condenou ao inferno. Foi Deus que quis que eu fosse para o céu. Para o céu, Deus convida a todos. Ele morreu numa cruz para salvar a todos. Embora ele soubesse que nem todos seriam salvos. Não porque a sua entrega não cumpriu o querer do Pai. Não que sua entrega não tenha sido eficiente, capaz de realizar tal feito. Não. Simplesmente é porque, com a nossa liberdade, com o nosso livre-arbítrio, nós podemos dizer sim a Deus ou não a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, vai aceitar. Embora Ele continue, né, a nos mandar sua graça enquanto estamos na terra, vivos, para que aquela alma perceba que está caminhando não pela estrada da salvação, mas pelo atalho da perdição. É uma questão de escolha. Tudo passa pela escolha. Então, eu preciso ter olhos curados para que eu não aumente as coisas e aí o inimigo entre nessa brecha e coloque suas raízes. A rejeição, a inferioridade. Por que eu estou me sentindo assim, inferior ao outro? O outro teve mais, o outro tem mais chance, o outro é mais inteligente, o outro é isso, o outro é aquilo. Tudo é o outro, o outro, o outro. E a pessoa se sente o quê? A coitadinha. Aquela que precisa sempre de ajuda, sempre ser soerguida, sempre ser olhada com piedade. Sempre, sempre, sempre. E às vezes a pessoa se veste disso mesmo, de rejeitada, de inferior, deste complexo de inferioridade, para chamar a atenção das outras pessoas. Tudo isso a gente precisa analisar. Será que eu estou agindo assim? Será que eu quero ser vista como? Como eu quero ser vista pelas outras pessoas? Eu não quero ser vista assim. Então, nós vamos fazer um processo inverso. Nós vamos começar a pedir ao Espírito Santo que cure, que tire essas raízes de nós, que nos dê condições de lutar contra estes inimigos, de buscar uma imagem melhor de nós. Reconstruir uma imagem. Porque às vezes a imagem nossa foi reconstruída por familiares. É uma ela é assim mesmo. Não tem jeito. Sabe?
nasceu assim, vai ficar assim mesmo. E aí a pessoa vai tomando como verdades estas palavras, que não são palavras que constroem, mas são palavras que destroem. A ciência hoje, a neurolinguística já nos diz, né? Já demonstra a força das palavras. Toda palavra, ela tem uma força. A palavra não é boa, a palavra não é má. É a forma como usamos essa palavra e o contexto em que colocamos essa palavra. Entendeu? Então, e a forma como a gente interpreta. Se eu digo, ela é capaz, ó, capaz de quê? Ah, capaz do bem. Mas essa palavra também, ela é capaz do mal. Então, depende do contexto. Ela é uma pessoa inteligentíssima. Ó, a pessoa se sente, ó. Ela é uma pessoa muito próspera. Ó, são palavras que parece que levantam, né? Mas tem outros que derrubam. Ah, uma incompetente, não sabe fazer nada. Ah, quando abre a boca, só sabe besteira. Você tá entendendo? Olha, vai diminuindo. Então, quando essas palavras que diminuem aparecem, o que é que você tem que dizer? Tem que se colocar numa posição de quê? De filho de Deus. Isto aqui eu não permito entrar na minha mente, no meu consciente, inconsciente e subconsciente. Porque a palavra, ela tem o poder de nos acionar. As emoções são as primeiras que entram em ação. Depois vem a razão. Mas o primeiro impacto que a alma sente são as emoções. Então, são emoções que jogam para cima ou são emoções que jogam para baixo. No relacionamento, lá fora, eu tenho que ir com o escudo da fé, com a armadura do cristão. Olha aí, Efésios 6. Armadura. Para quê? Para que os dardos inflamados do inimigo não me atinjam. Porque muita coisa, gente, entra porque a gente permite. A nossa audição, ela está ativa, então ela capta tudo. Mas eu tenho que fazer uma seleção. Isso fica, isso não fica. Isso é para mim, isso não é para mim. Mas ela disse, e ela diz com força, ela diz com, sabe, com determinação, que você é assim, que você é assado. É você que vai dar a permissão destas palavras entrarem e fazerem morada em você ou não. Barra, renuncia em nome de Jesus. Se aquilo não é bom para você, você renuncia. E imediatamente você lança o perdão sobre esta realidade, porque se você renuncia só e não lança o perdão, você vai guardar uma sementinha chamada amargura, ressentimento, depois vem ódio, rancor e depois vem ações de desamor. Então não é isso que a gente quer. A gente quer o contrário. E aí a gente vai fazer esse processo de se auto-olhar, né? Vamos olhar para a gente, autoconhecimento, mas sem perder de vista nunca Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Maria é o nosso exemplo. Eu tenho que estar sempre de olho em Jesus, para que eu não me feche numa autopiedade. Ai, dói, tá doendo, eu sou assim, eu sou assado. E aí começa aquele processo que tocou, chora. Tocou naquela ferida, tocou naquela lembrança, aí cai em lágrimas e chora e chora. E aquilo ali, ao invés de fazer com que a pessoa saia daquela situação, às vezes faz com que ela se feche ainda mais e passe a viver em torno daquele sofrimento, daquela ferida. A gente não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que a gente mostre a ferida para Jesus, entregue a ferida a Jesus e pronto, Jesus é o nosso Salvador. Ele vai nos curar e vai dizer, ó, minha filha, às vezes você não vai esquecer essa dor, né? Este sofrimento, não vai. Mas a intensidade dela, ela não vai mais, vamos dizer assim, lhe tocar. Você vai ter uma santa indiferença a tudo isto que aconteceu. Aconteceu? Aconteceu.
Pode-se voltar ao passado para resolver a situação? Não. Mas o que eu vou fazer com o meu presente? Tudo isso que eu trouxe, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma limpeza. Algumas coisas eu vou jogar fora, outras vou guardar, outras, né, eu não vou nem tocar, porque estão tão bem. Enfim, nós vamos escolhendo o que nós vamos querer para a nossa vida. E nesse caminhar, Jesus está ali, ó, perto da gente. Jesus diz a Santa Faustina, no seu diário, que no momento de sofrimento é o momento que ele está mais perto da alma. Só que naquele momento existe, vamos dizer assim, uma pena. A alma não enxerga que Jesus está ali. Não sente. E ela se desespera. Por isso. Mas a gente tem que usar, nós temos que usar a nossa inteligência. Se Jesus já está nos informando que durante os sofrimentos mais atrozes, mais difíceis, ele está mais perto do que nunca, eu tenho que me voltar para Deus e não para o sofrimento. E o sofrimento, o que é que eu vou fazer com ele? Jesus vai lhe dizer o que é que vai ser feito. A partir do momento que a gente vai entrando na luz de Cristo. Deus é minha luz. Quanto mais eu estou perto da luz, mais eu recebo luz. Quanto mais eu estou perto do sol, mais eu recebo luz e calor. Quanto mais eu estou perto da fogueira, mais eu me aqueço. Quanto mais longe, mais eu vou me... O corpo vai esfriar, vai sentir frio. Mais eu estou perto da fonte, mais eu posso matar a minha sede. Jesus é tudo isso para a gente. Agora, é uma questão de decisão. Hoje, na dica de hoje, o que eu faço com esses 4 inimigos? Sou eu, no final, que vou decidir o que eu quero. Eu quero acolhê-los e deixar lá dentro, quietinhos, e eles trabalhando todos os dias para crescer, crescer, crescer. Ou eu vou dizer basta, eu vou combater. Quando eu me sentir que estou susceptível, né, fraca, e, portanto, eles estão tomando a frente, eu vou barrar. Na oração, na adoração, na Santa Eucaristia, tomando reações onde as minhas palavras serão conduzidas pelo Espírito Santo, buscando frases bíblicas, buscando me enriquecer, me alimentar da palavra de Deus, a fim de entrar num combate de oração capaz de neutralizar estes inimigos. Caso contrário, eles avançarão silenciosos, mas constantes, paralisando várias áreas da alma, de ação da alma. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas aquele complexo diz, não, você não é capaz, olha, não vai dar certo, sai daí. E aí a pessoa para. Às vezes a gente quer ser corajosa, quer enfrentar. Não, mas isso aqui, ó, o medo. Eles vão atuar. Eles não vão deixar de atuar. Mas a intensidade que eles atuarão e a resposta que eles terão vai depender muito da gente, de nós. Tá? Então vamos agradecer o Espírito Santo, vamos pedir, como Luísa Picarreta nos fala, no volume 10, ela diz assim, e essa pequena oração nós vamos fazer agora. Ninguém me toque, porque sou divina. Sou toda do meu doce, amado Jesus. Ninguém ouse perturbar meu doce repouso com meu sumo bem. E se atrever com a potência de Jesus, que é minha, o porei em fuga. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat, compartilhe.